se defendemos aqui, dizendo que dizer glória a Deus no culto não é pecado. Estamos tratando um pouquinho sobre liturgia, né? Estamos pensando na liturgia do culto. A nossa série de estudos tem sido em teologia bíblica, mas fizemos uma pausa pelas nossas férias, né? Muitos irmãos viajando, alguns indo, outros voltando. Então, por conta dessa ausência de tantos irmãos, né? EBD sem encerramentos é voltar para casa com vazio no coração hoje, né? Não vai ouvir as crianças no final falando. Mas por conta desse intervalo, eu trouxe esse assunto. A princípio, quitaríamos o assunto na semana passada, né? E aí deu pano para manga, né, Lucas? Lucas defendendo o pastor aqui, dizendo a liturgia é do pastor, hein, meu irmão? Bênção de Deus. Mas, meus irmãos, hoje nós queremos continuar o assunto. Eu vou simplesmente passar os slides que a gente já viu, para dar uma refrescada na tua memória. Você que já estava aqui na semana passada. Aqueles que não estavam, né? A gente dá uma pincelada aqui. Você tem a tarefa de assistir no YouTube lá, nossa gravação da semana passada. Agora nós somos chique, né? Reverendo youtuber, né? Eu tenho meu canal lá no YouTube, meu irmão. Na pandemia eu ajuntei 70 inscritos. E aí você tem a oportunidade lá de retomar o nosso estudo da semana passada. E hoje, com a graça de Deus, a gente segue adiante falando sobre liturgia, tá bom? Isso, adoração, princípios e fundamentos. Esse é o atualizado, né? Tá no grupo da mesa hoje. Beleza. Irmãos, antes de começar, só pedir um favor para um dos diáconos. Encosta uma folha da porta para nós ali, que o vento tá chegando aqui, ó. Pelo menos um lado, se der para fechar ali. Que na porta eu estava ali, mas eu falei, tá bom, Senhor. Eu sentei na porta, a culpa é minha. Mas agora está chegando aqui no pé, aqui, ó. Pelo menos um lado. Vamos orar, meu povo, mais uma vez. Pedir a Deus que nos dê graça. E aí nós iniciamos a nossa EBD. Pai de amor, obrigado por esta manhã, pelo tempo que nós temos para servi-lo. E fazer isso estudando a Tua Palavra com os nossos irmãos, Pai, nos voltando para a forma adequada de adorar o Senhor, de servi-lo no culto público. Oramos, Deus, porque essa é uma prática de todos os crentes, Pai. A maioria de nós, antes mesmo de conhecer a IPB, de saber sobre escola dominical, qualquer outro trabalho, estivemos no culto, Pai. Fazemos isso semanalmente e tantas vezes não sabemos por que fazemos essas coisas. Oramos, Deus, para que o Senhor nos dê instrução, nos dê condições de compreender, Pai, o ensino da Tua Palavra para cultuarmos ao Senhor conscientes, Pai, intencionalmente, nos dá condições de fazer isso. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meu irmão. Vamos dar um voo rasante aí no que a gente viu até aqui sobre adoração, sobre esses fundamentos da nossa teologia litúrgica, nossa teologia do culto. Então, alguns pontos importantes. Aqui nós gastamos bastante tempo, né? Como é que você acha que deve ser o culto? Como é que era o culto na igreja de onde você veio? E aí nós ouvimos várias experiências diferentes de irmãos que perceberam diferenças quando chegaram numa igreja presbiteriana, quando chegaram na primeira igreja, né? E talvez você venha de outra IPB, que na IPB que você fazia parte era bem diferente, né? Eu mesmo vim de uma igreja assim, então a gente começa a perceber essas mudanças, debatemos um pouco disso aqui, e começamos a pensar sobre o que é essencialmente o culto. Então, é uma expressão pública de uma adoração contínua. Você ama a Deus no teu coração, serve a Deus diariamente na tua casa, aquela história de que se presta culto a Deus todos os dias em casa. É verdade, mas o culto público é a expressão solene de uma vida de adoração, né? Uma resposta obediente a essa chamada de Deus para adoração com dignidade e reverência. Então lemos aí a ideia do Spurgeon dizendo que palco, baralho e oração seriam um dia sinônimos, né? Da forma como as pessoas procuravam espetáculos, elas procurariam a igreja. Spurgeon é quase um profeta dizendo isso, né? Séculos atrás, quando hoje em dia a gente percebe que a igreja se tornou nada mais do que entretenimento.
Nossa luta, meu irmão, é tornar o culto teocêntrico. Deus é que deve ser agradado, o Senhor é que centraliza a liturgia, a razão pela qual escolhemos músicas, lemos textos, o que move as pregações do culto é centrado na pessoa de Deus. Então, por que os cultos tantas vezes se tornam grandes espetáculos? Porque o espetáculo vai conforme o gosto do auditório, né? Você precisa, se você quer ter sucesso fazendo um grande filme que vai ser campeão de bilheterias, você precisa fazer um filme que agrade ao público. Por isso que a gente assistiu Thor. Lembra do último Thor? Nós fomos assistir ainda no final da EBF, com uma turma de adolescentes, né? Fomos junto para o cinema assistir o Thor, que tem agora um amigo que nasceu num poço de lava. Lembra disso? Se você não assistiu, um dos amigos do Thor no novo filme, ele foi formado por dois grandes homens de pedra que o fizeram num rio de lava, né? Então ele é fruto de um casamento homossexual, de um relacionamento, né, de dois homens que concebem. E ele diz assim, no meu povo os homens é que fazem filhos, as mulheres não fazem filhos. Então por que o cinema é assim? Por que eles precisam mexer nos nossos heróis? Porque eles precisam agradar o público. Então, se a igreja não entender que o culto é teocêntrico, a igreja vai começar a produzir cultos que agradem ao público, pregações que agradem ao público, e o objetivo não é esse. O objetivo do culto é centralizar o nosso Deus. Então, a partir daqui, pensamos em pureza e obediência, dois elementos fundamentais. O culto precisa ser puro, simples, obediente às ordens divinas, não é um momento de inovações, esses são pré-requisitos da adoração, pureza e obediência, e aí pensamos sobre este zelo, né, que nos é necessário para cultuarmos a Deus. E por fim falamos aqui de como que o homem é naturalmente religioso, o homem vai adorar, vai cultuar, e aí quando você fala assim, não pastor, mas o meu vizinho não cultua, ele fica em casa no domingo. Não, ele está cultuando, como ouvimos na devocional essa manhã, ele está cultuando um outro Deus. Talvez o Deus dele seja a sua preguiça, talvez o Deus dele seja o seu trabalho, ele vai trabalhar um pouco mais no dia do Senhor. Cultos são prestados de diversas formas e maneiras a deuses estranhos também. Então o homem tem dentro de si esse desejo de adorar. Somos criados para a adoração, né? Deus coloca essa semente da religião dentro do coração humano e o homem quer adorar alguma coisa, nem que seja adorar o tricolor paulista. Ah, meu irmão, nós fomos quarta-feira no estádio, e aí nessa hora você fica magoado com o seu pastor, né? Você fala assim, poxa, eu esperava que na quarta-feira, à noite, o pastor estivesse intercedendo pelas nossas almas. Domingo, eu vou lá no Morumbi. A música canta. Domingo eu vou lá no Morumbi. O Vinícius está se contendo ali, ó, que ele já quer gritar. Ó. Meu irmão, o Vinícius estava lá nos Estados Unidos quarta-feira e ficou bravo comigo porque eu não chamei ele para ir. Idolatria. Olha um hino do São Paulo, e a gente estava batendo papo lá em casa. Um hino não, um dos cânticos da torcida é... o Marcos está de São Paulo lá, ó, irmão, ó. E nós atropelamos o Grêmio, né? Um dos trechos do hino canta assim: no dia que tu não existir, eu não quero sorrir nunca mais. Olha lá, você cutuca, meu irmão, o São Paulino. Foi mais forte do que eu. Rapaz, como é que pode, né? E o Gabriel aqui, ó, jogou na base do São Paulo. Então nós vamos pôr uma bandeira na porta aqui da igreja. Aí, ó, pronto. Pronto. Essa igreja é do Santo Apóstolo Paulo. E assim se concebe o nosso culto de adoração idólatra, né? É assim que anda, né? Então esse desejo de adorar a algo, olha como que na vida nossa brasileira, a nossa cultura conclama o futebolista para isso, meu irmão. Porque a gente vinha conversando no estádio e a gente cochichando na hora de sair, falando, cara, quem vem aqui sempre é louco, né, cara? Uma muvuca, um empurra-empurra, os caras fumando na bancada, uma gritaria de palavrão, um lugar
nossa, bagunçado, você tem que andar 8 quilômetros para chegar, mas o cara, no domingo, ele vai no Morumbi. E ele canta, eu não quero cadeira numerada, eu vou para a arquibancada que é para sentir mais emoção. Entende? Olha para você ver como é que isso é a busca de agradar um Senhor, é a busca de satisfazer-se em algo que vá trazer alegria, sentido para a tua vida. Porque o dia que o São Paulo não existir, eu não vou sorrir nunca mais. São Paulo que dá sentido para a minha vida. Meu irmão, a gente não faz devocional, mas você não perde o jogo, né? Você não perde o jogo. E quando seu Deus é um Deus fraco, tipo o Grêmio, a torcida cantando, o Grêmio vai jogar a Série B, e o Leandro, seminarista, gremista, do lado, assim, ó, caladinho, tá na torcida inimiga, né, oposta. Deus criou o homem para adoração, meu irmão. Se você não adorar a Deus, se você não tiver intencionalidade em voltar a sua vida de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, essa totalidade do seu ser vai adorar alguma outra coisa. Vai adorar outra coisa. Essa que é a crise. Que o culto no domingo, se o culto público não tem para nós a importância que ele deveria ter, se nós não zelamos e não amamos Deus no culto público, isso é um reflexo dos amores do nosso coração. Se eu estou ilustrando o assunto com futebol, meu irmão, a mais expressa adoração idólatra ao futebol é o irmão faltar no domingo ou chegar atrasado no culto por causa do futebol. Por causa do futebol. Uma vez, meu irmão, deixa eu contar uma história breve para você. Eu tomei uma bronca da minha mãe, porque estava na época de eleições da prefeitura, eu tinha uns 9, 10 anos de idade, e eu tenho um tio que era aquele político, apoiador, que faz campanha para o político, blá, 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 beleza. Almoçamos a família na casa desse tio, no dia da eleição, todo mundo comemorando, porque a cotação da votação lá é que o cara estava ganhando. E aí, todo mundo muito animado. E eu, meu amigo, criança, tinha 9, 10 anos, eu achando super legal aquele negócio, chacoalhando bandeira, né? Gritaria, bagunça. E quando os meus pais disseram, a gente vai para casa tomar banho e vai para a igreja, a gente vai deixar você ir um pouco mais tarde. Eu não fui, né? Eu não fui, Tava com a família inteira. O cara ganhou bem na hora do culto. E aí a turma pulou tudo na caçamba da caminhonete para fazer carreata. Você acha que eu queria estar onde? Na igreja? E eu me lembro de eu na caçamba da caminhonete do meu tio, passando na porta da igreja, durante o culto, na carreata, e meu pai na porta me olhando assim. Mas eu tomei uma bronca quando eu cheguei em casa, e eu não entendi por que meu pai estava tão bravo comigo. Porque eu dizia, pai, a gente ganhou a eleição, o nosso candidato ganhou a eleição. E meu pai tentando me explicar que era mais importante estar no culto. Olha para você ver como é que essas coisas são expressas da nossa idolatria. São expressas. Foi o desafio de quando na última eleição presidencial você estava no culto aqui no horário. Não foi? Não foi um desafio não olhar no telefone? E o velório que foi na igreja, né, no final da eleição. Velório. Difícil, meu irmão, a gente precisa adorar a Deus de forma adequada. Paramos aqui entendendo essa intencionalidade da adoração com pureza, com obediência, de todo o coração, porque Deus nos fez para cultuar. E aqui nós começaríamos a parte mais aplicativa da aula, né? Falando sobre a prática do culto, as circunstâncias do culto, como é que isso precisa acontecer no dia a dia, né? Então, eu somei alguns pequenos detalhes a mais na aula para ilustrar um pouco mais para você, até com a nossa última liturgia, como que isso vai acontecer. E agora a gente olha em termos práticos por que o culto é desse jeito. Então, encerramos aqui, né, na semana passada, pensando na diferença entre um princípio normativo e um princípio regulador do culto. Pensando que princípio normativo é a ideia de que aquilo que a Bíblia não proíbe, eu posso fazer no culto. Posso fazer no culto. Vou te dar um exemplo disso. Me julgue. Você consegue me julgar? Nós estávamos num acampamento, isso aqui já é um ambiente mais de boa, acampamento. Lá em Lambari, as histórias sempre acontecem lá em Lambari, né?
E um pregador de fora, que estava no nosso acampamento de carnaval lá, ele pregou sobre adoração, sobre amor a Deus. E no final ele falou assim, olha, nessa intenção, em tudo isso que eu venho falando sobre amar a Deus, todas as coisas da vida cristã dão glória a Deus. Todas as coisas que saem da tua boca têm que agradar a Deus. Você pode, inclusive, assim, moldar as coisas para agradar a Deus. Eu que sou mais reformado, eu diria para você assim, você pode redimir as coisas para a glória de Deus. A proposta daquele pregador foi, vamos agora redimir juntos algo para a glória de Deus durante o culto do acampamento? Vamos cantar Garota de Ipanema para Deus? Me julgue. Estou te contando para você me dizer o que você acha. Olha a perspectiva dele. Quem é a coisa mais linda que você conhece, senão o Senhor nosso Deus? O que há de mais maravilhoso para engrandecer, senão o Senhor nosso Deus? E ele nos convida a cantar para Deus. Olha que coisa mais linda que vem e que passa. Será que não dava para cantar para a glória do Senhor? Porque a Bíblia não proibiu cantar bossa nova. Olha que difícil, né? Olha que difícil que é olhar para esses pontos e pensar que, em tantos momentos, a liturgia precisa ser julgada. E o princípio regulador e o princípio normativo do culto precisam ser estabelecidos. Quando a gente vai trazer essas experiências de posso dançar na igreja ou não posso dançar na igreja? A ideia do princípio normativo é que tudo que não é proibido é permitido. Se a Bíblia não me proibiu dançar na igreja, dancemos na igreja. Se a Bíblia não me proibiu colocar fumaça, luzes coloridas durante o culto e apagar as luzes na hora do louvor, a Bíblia não proíbe isso. Proíbe? Não proíbe. Então eu posso fazer. Qual é o limite do princípio normativo? Onde é que finda? Onde é que termina o princípio normativo? O que você tiver criatividade, meu irmão. Então nós usamos esses exemplos, né? As pessoas pintam quadros, os nossos irmãos da Bola de Neve, né? E não é por causa do escândalo recente, mas muitas igrejas do Bola sempre tiveram um Ralph de skate no púlpito. Então, a Bíblia proíbe? Não, então eu posso. Antes do Lucas falar aqui só, qual é o contrário disso? Qual é o princípio normativo? Ou melhor, o princípio regulador. O outro lado. O princípio regulador não está dizendo assim, aquilo que não é proibido é permitido. O princípio regulador está dizendo assim, ninguém precisa ser criativo na hora do culto. Ninguém precisa inventar ou ter uma boa ideia para adorar a Deus de uma forma diferente. A gente precisa de pureza e obediência. Pureza e obediência. O princípio regulador está dizendo assim, você vai fazer no culto só o que Deus ordena expressamente. Então, Deus ordena a oração no culto. Deus ordena cantar louvores e salmos. Ele manda fazer. Ele manda dançar no culto. E aí nós usamos esse argumento semana passada. Pastor, mas Davi dançou. Aí eu digo, meu irmão, mas Davi assassinou. O que Davi fez está certo? Entende? Nós estamos pensando em normatividade, em regra, em o que é que regula o culto. Então, olha, a ideia da Gisele semana passada não era necessariamente errada. A Gisele disse assim, pastor, mas a gente pode andar pelo primeiro princípio pensando que o que vai frear o culto é bom senso. Aquilo que convém fazer no culto. O problema é que isso fica sujeito ao nosso critério. O que eu vou julgar que convém? Nós aqui, presbiterianos da primeira igreja, meu irmão, eu acho que a gente não ia querer luzes coloridas, não. Eu acho. Sei, né? Vai que alguém aí quer luzes coloridas. Silvinha, quer, Silvinha? Silvinha queria pôr um globo de luz, assim, bem... para dançar uma música romântica. Então, essa é a crise. Esse é o problema, né? Pensar que isso vai ficar sujeito ao meu critério. Por isso que o princípio regulador, qual é o critério do culto? A Bíblia.
Som. Agora foi. Pastor, essa semana, eu passei a semana pensando nesse slide aí, né? Porque acho que foi a primeira vez nos últimos anos que eu fiquei fechado com o vermelho, cara. Fechado. Teve jeito. E eu não queria aceitar aquilo no meu coração, e eu falei, não, deixa eu dar uma estudada nisso aqui, para realmente tentar entender aquilo que o senhor falou, né? As outras opiniões dos irmãos aqui, quando pensaram no verde ali, é a questão, né? E assim, a primeira coisa que me deixou muito mais confiante naquilo que eu estava fechado ali no vermelho foi o que eu tinha falado na devocional número 100 aqui. Porque lá na devocional, e o senhor falou aqui novamente hoje, na obra da redenção, Deus exige o que da gente? Fidelidade, pureza. Então, só aí eu já não conseguiria vir para o outro lado. E aí eu comecei a verificar tudo aquilo que, primeiro lá, os homens da Bíblia pensavam e deixaram escrito para nós, através das Escrituras, com inspiração do nosso Deus, os grandes teólogos que a gente vem seguindo, né, que nós como presbiterianos ou reformados, nós lemos, e ninguém dá brecha para o outro lado na questão do culto. E assim, tenho certeza, depois de tudo que eu pesquisei durante a semana, que assim, tá bom, Lucas, mas assim, não está escrito na Bíblia, a gente pode fazer, ok, mas vocês acham que apóstolo Paulo, até mesmo Davi, ou Jeremias, Isaías, quando escreviam as coisas que escreviam por inspiração no nosso Deus, pensavam que a gente ia ser tão criativos nas coisas que existem hoje? Jamais. Jamais. Se nós formos procurar na época deles, a criatividade deles, eles poderiam ter criatividade também e deixar algum indício de coisa assim, quando chegar lá em 2024, vocês pegam e colocam, pinta as paredes da igreja de preto. Ou quando chegar lá em 2020, vocês pegam e criam uma igreja com uma prancha de surf. Não tem nada que... Então, assim, por outro lado, eu vejo que a questão é piorar. A questão é, devido ao progressismo, as coisas que vêm acontecendo, é criar-se coisas novas e que vai deixar a gente em dúvida se realmente aquilo lá é uma prática que deve ser incorporada ao culto ou não. Então, assim, quer se manter fiel às Escrituras, quer se manter fiel àquilo que você tem como linha de regra na base reformada, olhe para o vermelho ali e foque naquele vermelho ali, porque senão vai dar ruim. O vermelho está certo. Vai lá, Fernando. O perigo, eu vejo assim, na minha opinião, o perigo do normativo, eu vi até faz uns tempo atrás, eu gosto muito daquele pastor Iago Martins, que ele explica bem algumas coisas de teologia. E ele explicou sobre o culto racional. Uhum. E muitas vezes o perigo do normativo é que você não cultua Deus racionalmente, sim sentimental, né? Você pode trazer os louvores, por exemplo. Quando você aprende música, você entende que a música transforma os sentimentos e sensações das pessoas. Então, com o regulador do culto, você acaba adorando a Deus racionalmente. Né? E ele explicou isso muito legal, e eu acabei entendendo. E o perigo do normativo, e eu sempre fui uma pessoa que eu gostava do normativo. Já visitei outras denominações, até a Evelyn já frequentava igrejas pentecostais, e a gente vê que na liturgia dessas igrejas realmente acaba se colocando elementos que acabam não ferindo o princípio regulador do culto, mas muitas vezes invenções de homens que fere a parte racional, principalmente quando a gente coloca a confissão, que a gente tem, né, na nossa igreja de oração de confissão, que eu acho muito legal. Como que você vai confessar os seus pecados envolvendo sentimentos?
entendeu? Porque sentimentos é uma coisa que vai e passa. Vamos supor, se você é uma pessoa que mente, e você está no culto, você sente Deus, o Espírito Santo, aquela coisa toda, aí você chora, é aquela coisa, não vou mais mentir e tal. Aí passou. Passou, acabou. Entendeu? Então, Uma boa, né? Eu vou só segurar aqui de novo, porque, ó, Cleógenes pediu a palavra, Ricardo, Cássio, Vinícius, aí aqui, não, domingo que vem eu preciso dar ceia na Bereia, domingo que vem eu não posso continuar a aula. Mas deixa só o Cleógenes falar aqui, e aí eu vou tocar daqui a pouquinho, eu abro de novo para vocês falarem. Vai lá, meu irmão. Bom dia, jogo rápido. Quando eu vejo isso, me vem na cabeça aquilo que a própria palavra diz, né? Sejam poucas as suas palavras quando entrarem na presença do Senhor, e reverência total. Me vem de Moisés, que não poderia olhar face a face. Me vem quando você está na presença de um presidente, ou como você tem ali um comportamento, você tem ali uma disciplina, você tem uma regra a seguir. Então, o que difere do dia de hoje, de eu entrar na casa do Senhor? Reverência, oração, respeito, ajoelhar, entendeu? Então, você me escandaliza muitas coisas que acontecem, até mesmo na nossa presbiteriana, de barulho, de conversa muito alto dentro do templo. Então, o templo é um lugar de reverência, é um templo de lugar. Nós devemos, sim, dia a dia, o nosso louvor e adoração, mas o templo é um momento onde você se contempla na presença do Senhor para louvar e engrandecer e escutar a mensagem que Ele tem para ti naquele momento. Então, é isso que me vem à cabeça. Não consigo imaginar outras coisas. Aí, fora disso, é um espetáculo, é um show. Não, é essa questão que a gente está pensando, né? Você gosta mais de usar gravata ou camiseta? Então, o Jorge vai lá comparecer perante o juiz lá no fórum de camiseta, ué. Você gosta de usar o quê? Camiseta. Você vai usar o quê? Camiseta. Eu que resolvo o que eu gosto de fazer. Você tem coragem, Jorge, de ir numa audiência lá, processo trabalhista, o Jorge está sendo processado lá por um rapaz da empresa lá, vai lá como testemunha de camiseta. Ainda vai com camiseta da EBF ainda. Por que você vai de gravata, ainda que você prefira usar camiseta? Meu irmão, porque é a regra. Porque o negócio acontece assim, porque eu estou diante de uma autoridade. E se estabelece um modo de comportamento. E a gente, tantas vezes, é pronto a atender regras que são sociais, culturais, como essa. Da tua vestimenta de gravata. Talvez daqui 300 anos as pessoas não usem gravata mais, está tudo certo. Agora, quando a gente fala da adoração a Deus, as pessoas pensam que obedecer uma regra estabelecida pelo próprio Deus é tirar a sinceridade do culto. As pessoas julgam que cantar uma música que não me emocione profundamente não é cantar para Deus. Eu canto para Deus quando eu canto com emoção, dizendo, esta casa é sua casa. Eu estou emocionado, aquele ritmo me embala, é melancólico. Agora, ao cantar, eterno Deus, teu povo congregado. Ai, pastor, não consigo adorar. Meu irmão, o que você está julgando como adoração? Esse é o problema que o Fernando levantou. Adoração não é sentimento. Adorar é reconhecer a pessoa de Deus, os atributos de Deus. Pastor, por que a gente canta no inário ainda? Porque o inário canta bem com força, meu irmão. O inário está cantando, eterno Deus, teu povo congregado, humilde, entoa o teu louvor aqui. No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor. Você vai me dizer que nós estamos cantando mal para Deus? Então, é o que o Cleógenes está dizendo. Eu estou me pondo perante o Senhor com reverência, com zelo, com amor. E eu não preciso cantar o inário só porque é tradição presbiteriana. Mas o culto, quando me conclama a cantar, é teocêntrico. Eu canto sobre os atributos de Deus, sobre a obra de Deus, sobre a obra de Cristo. Eu canto voltado para o Senhor. Então, por que eu falaria sobre sabor de mel, sabor de mel? Isso é uma aula bem musical, né? Eu não preciso, meu irmão, cantar que a minha vitória tem sabor de mel. Não preciso cantar dizendo, Senhor, esta casa que sou eu, nós abrimos para você, Jesus. Aí Jesus fala, eu sei. Eu que destranquei por dentro esse coração duro seu aí, ó. E aí, olha que incoerência. No mesmo domingo, nós cantamos,
que nós abrimos a nossa casa para Jesus, eu abri meu coração para Jesus, fui eu que fiz, né? Bem sinergista. Aí a pregação é, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Uai, fui eu que abri ou foi ele que me amou? E aí? Entende? Então, culto racional, a forma como as coisas são ordenadas. A gente vai pensar já aqui sobre as circunstâncias de culto. Que ritmo que tem que ter essa música? Como é que instrumento que nós vamos tocar? É outro assunto. A gente está pensando essencialmente no princípio. Parte daqui. No culto só se tem o que Deus exige que se tenha. O que Deus põe como regra, como um regulador do culto. Vai conter no culto as coisas que Deus manda conter no culto. Pastor, tem uma ideia muito boa. E se a gente começasse a ensinar para as crianças, na linguagem delas, a gente dá uns desenhos para elas colorir? Meu irmão, essa ideia é muito boa. Vamos fazer isso de manhã? Na escola bíblica dominical? Aí a gente faz o que a gente quer. Porque é a gente que teve a ideia. Pastor, e se a gente pudesse fazer no sermão, durante o sermão do domingo à noite, a gente permitir assim, que alguém desse uma opinião. Pastor, isso aí que você falou é muito legal. Assim. Ô, meu irmão, joia. Mas vamos fazer isso na semana, e a gente faz um estudo na casa de alguém, aí ali o pessoal pode falar. Mas, pastor, por que não no domingo à noite? Por que as crianças não vão para o cultinho no domingo à noite? Por que os irmãos não podem falar no domingo à noite? Por que não no domingo à noite? Porque o culto solene é ordenado rigorosamente por Deus. Aí, meu irmão, nem o pastor, nem ninguém pode mexer. Mas eu na outra igreja é assim, mas aí você conversa com o pastor de lá, uai. Aí, meu irmão, o princípio teológico vai andar conforme a teologia e a coerência daquela igreja, daquela denominação, a forma como eles entendem e julgam o mundo. Nós, andando por uma teologia bíblica reformada, a gente vai olhar e pensar, só tem no culto aquilo que Deus ordena expressamente ter no culto. Tá bom? Deus dita as regras, meu irmão. Quando ele é adorado, ele determina como a adoração deve ser feita. Deus é quem está ordenando e mandando. E aí olha para você ver como a gente está vendo boa intenção em dois casos bíblicos famosos. Vamos ler rapidinho dois desses textos? Pedir para o Tiago abrir para nós aí. Levítico capítulo 10, versos 1 e 2. E o Vinícius que está do lado ali, por favor. 2 Samuel capítulo 6, versículos 5 e 6. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Pô, mas Deus é chato, né, cara? Deus é chato demais. Deus mandou não trazer fogo estranho. O fogo do altar deve ser preservado. Os meninos fizeram, Maria Helena, com boa intenção. Vamos pôr fogo lá no altar do Senhor. Olha o detalhe do texto. Quando eles trouxeram fogo estranho, eles fizeram o quê? O que Deus não ordenara. Deus não mandou trazer fogo estranho. Deus descreve o culto como deve ser. E o argumento até do que o Lucas citava do Antigo Testamento, meu irmão, olha como o Antigo Testamento descreve o culto. Descreve a medida do templo, a roupa do sacerdote, as características do animal, o rito como deveria ser observado no Antigo Testamento, e trazer fogo estranho por estes corações que não estão andando zelosa, puramente diante de Deus, é algo que Deus vai julgar. Deus vai julgar esses homens os matando. Isso aí que dura coisa. Porque não fizeram aquilo que Deus ordenou. Olha o famoso texto de Uzá. Lê para a gente aí, Vinícius. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faiá, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-se Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Mas o que acontece com Uzá? Morre quando toca na arca.
Mas Deus é mau, hein, cara? Deus é mau. O boi tupicou. Você sabe o que é tupicou? Lá na roça nós falamos assim, o boi tupicou. O boi tropeçou, meu irmão. Balangou a arca assim, ó. Tô bem mineiro. Eu tô falando mineirês com o Fábio, o pastor de Caxambu ali, ó. As irmãs da SAF vão lá para Caxambu, para Minas. O boi tropeçou, a arca balançou. Uzá fez o quê? Ué, segura para não cair, que ele era mineiro. Ele falou, uai, segura, ué. Tocou na arca do Senhor, que era expressamente proibido. E morreu. Então. Rapidinho correu ali, né? E falou, Senhor, misericórdia. Olha como esse texto vem de uma série de não observâncias. Uma série de desobediências. Ó, nós estamos aqui nas estrelinhas, hein? A turma está ganhando estrelinha. Como a arca deveria ser carregada? Como? Não, o sacerdote, Uzá era sacerdote. Como deveria ser carregada? Pelas hastes. A arca na ponta tinha 4 argolas, os sacerdotes iam atravessar hastes revestidas de ouro e iam levar, ó, sobre os ombros. Cadê os cabras? Ah, preguiçoso, botou na carroça, né? Pesou no ombro, né? Olha como é que ali eles já não estavam observando algo que Deus ordenou clara e expressamente. Então, os sacerdotes já não estavam carregando como Deus ordenou. Você fala, Uzá, mas Uzá estava cheio de boa intenção. Era sacerdote, meu irmão. Foi criado desde pequenininho sabendo o que não deveria fazer. Não entre no santo dos santos. Não toque a arca do Senhor. Sempre soube. Entende? Então Deus está tratando com desobediência. Deus está tratando com falta de zelo. E estes são momentos, meu irmão, que quem está julgando e matando esses homens é o Senhor. E o oleiro tem direito sobre a massa. E Deus tem o direito de julgar esses homens. Para nós, às vezes, parece injusto, parece pequeno. Meu irmão, é Deus que sabe por que Ele está fazendo isso. Deus nunca vai ser injusto em matar alguém. Então, nestes casos, Deus está usando de juízo para mostrar o rigor necessário com as coisas referentes aos ritos, ao culto, ao serviço santo ao Senhor. E a gente está vendo aqui como que esses homens talvez até tivessem boa intenção, mas não é isso que basta. Não basta boa intenção quando nós temos ordenanças. Olha como alguns textos que eu separei para nós lermos nos dão uma boa ideia disso. Eu vou ir citando as referências para você que está sentado um pouquinho mais longe, quiser acompanhar aí. Primeiro deles, Isaías capítulo 1, verso 13 e 14. Texto da liturgia do domingo passado, nós lemos na contrição. Isaías diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene, as vossas festas da lua nova, as vossas solenidades. A minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Olha como Deus está falando do culto da turma. O culto de vocês, eu estou cansado de sofrer o culto de vocês. Por causa da iniquidade. Por causa da desobediência. Olha, meu irmão, eles estão oferecendo ofertas. E Deus está dizendo, as ofertas de vocês são vazias. Vocês estão oferecendo de qualquer jeito. O que vale não é a oferta. Não basta a oferta. Deus está olhando a forma como está sendo feito. Deus está olhando o ofertante. É o exemplo que eu dei no domingo passado. Meu irmão, você não é aceito por Deus porque você vem aqui trazer o dízimo, não. Você traz o dízimo, volta, senta no banco e fica pensando, será que o Bolsonaro vai ganhar hoje? Será que o Bolsonaro vai ganhar hoje? Entende? E eleição tá bom, que é de 2 em 2 anos ainda. O problema é o Corinthians, meu irmão, que é ruim todo ano. O Coringão vai perder. O Coringão vai perder. O Grêmio vai jogar a Série B. E se não for isso, meu irmão, você vai estar pensando assim, poxa vida, esqueci a roupa na máquina de novo.
vai ficar cheirando azedo, vou ter que pôr para bater mais uma vez, amanhã não tem uniforme para o menino ir para a escola. E você passa o domingo, você passa o culto do Senhor, quando a irmã rindo lá, ó, se entregando lá. É a nossa vida, meu irmão. Você passa o domingo do Senhor pensando no uniforme da segunda-feira. Numa hora dessa, meu irmão, deixa eu dar um conselho pastoral para você. Você fala assim com Deus, ó. Fala, Senhor, obrigado por me lembrar. Mas amanhã o menino vai com a camisa do Corinthians na escola, se for preciso. Mas agora eu vou cultuar o Senhor. Não vou deixar que essas coisas ocupem meu pensamento, não. Meu irmão, a gente está na igreja preocupado se vai ser demitido do trabalho na segunda. Você está perante o provedor, você está perante a face do Criador, dono de todos os tesouros do céu e da terra. Você está perante Ele, pensando, amanhã eu vou perder meu emprego. Ô camarada, quem que deu o emprego para você? É Ele. Está vendo como é que o culto precisa ser melhor observado por nós? Porque é o dia a dia que é difícil, meu irmão. É a vida contínua do culto que é difícil. Então o Senhor não aceita culto de qualquer jeito, não aceita culto à minha maneira. Ai Deus, o Senhor sabe que eu estou cansado, então ó, esse aqui é o que tem para hoje. Não, é para Deus, é de coração, então serve. Não, meu irmão, para Deus é o melhor. Olha Malaquias. Malaquias é faca na caveira, né? Fala do culto o tempo todo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. O povo está oferecendo pão e dizendo, olha Deus, você está reclamando porque nós te oferecemos o pão. E Deus está dizendo assim, mas vocês julgam que a minha mesa é desprezível. Deus está tratando, ó, pensamento, o julgamento deles. E não o pão que eles estão ofertando, que por pão de qualquer jeito eles vão lá e põem. Olha o tratar de Deus aqui, ó. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso ele terá agrado de ti e lhe será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus está dizendo aqui, é o exemplo aqui da camiseta regata. Meu amigo, Deus está falando, vocês não levam um animal coxo e cego para o governador, por que vocês trazem para mim? Você não se porta de qualquer jeito perante o juiz aqui, na comarca de Guarulhos, por que você vai se portar de qualquer jeito perante o Senhor? Esse é o argumento de Deus aqui. Se você respeita homens aí que são tão podres e pecadores quanto você, por que você não me respeita no culto público? É esse o argumento de Deus em Malaquias contra o povo. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conduza à sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Quem é aceita, a oferta ou a pessoa? Deus está mostrando que é o culto importante, meu irmão, e não simplesmente o sacrifício. Diz o Senhor dos Exércitos, tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei a oferta das vossas mãos. Pensa que coisa dolorosa, hein, meu irmão? Se Deus hoje tivesse esse pensamento sobre a primeira igreja, dizendo, tomara o diácono Ricardo trancasse a porta, para que vocês não entregassem dízimo para mim hoje, porque eu não vou aceitar a oferta das vossas mãos. Que dura coisa, não é? Pensar como o caráter moral de Deus continua o mesmo. O culto prestado ainda é o mesmo, ainda que os sacrifícios tenham se cumprido em Cristo. Mas Deus está tratando com nossa forma de culto, com a nossa pureza e obediência no culto a Deus. Quão importante é a forma de nós nos portarmos, né? Aí, jovem, vem você para a igreja. Eu sei porque eu fui criado pelos meus pais crentes. Aí você vem para a igreja batendo pé, chutando pedrinha. Por quê? Eu queria estar dormindo. Minha mãe me chutou para fora da cama. Eu estou aqui que é para poder jogar videogame de tarde. Deus está olhando para você e está dizendo, eu preferia que você não estivesse aqui. Você conseguiria ouvir isso de Deus hoje?
meu jovem adolescente que está sem classe pela providência e veio cair nessa aula? Se Deus dissesse para você assim, você não quer estar aqui não? Você não queria estar aqui não? Eu preferia que você tivesse, que você não tivesse mesmo. Porque eu não aceito qualquer tipo de culto. Eu só aceito o culto de quem me ama de toda a alma, coração, força e entendimento. Doloroso isso, né? O Senhor precisa nos pôr no lugar adequado, da forma adequada. Quero ver, meu irmão, depois de um texto desse, falar, esse é meu jeito de cultuar a Deus. Vai lá, campeão, vai lá. Olha outros textos ainda, últimos aqui para isso. Amós capítulo 5, verso 21 a 27. Aborreço, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. Ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicote, vosso rei, Quium, vossa imagem, e vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Deus usando Amós para anunciar o exílio, né? Dizendo, vocês estão achando que vocês vão prestar qualquer culto, vocês prestaram culto idólatra no deserto, vocês continuam andando na maldade, eu vou levar vocês para Damasco, eu vou trazer um império mau que vai exilar vocês. O anúncio da correção de Deus, tendo culto envolvido nisso. Oséias 6,6, texto famosíssimo, né? Pois misericórdia quero e não sacrifícios, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Meu irmão, Deus está tratando com nosso ser, nosso conhecimento sobre Ele, nossa intencionalidade, não as coisas externas, não o vir na igreja no domingo para ser salvo no último dia. Por fim, 1 Coríntios 11:17, Paulo dizendo na ceia, nisto que vos prescrevo não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Pensa que dor, hein? Deus dizendo para a turma que está lá celebrando a Santa Ceia, quando vocês ajuntam para tomar a ceia, vocês não ajuntam para melhorar, não. É pior o ajuntamento de vocês, porque cada um come sem pensar no irmão, cada um toma a sua própria ceia, não tem comunhão, e isso não é a ceia do Senhor. Doloroso para nós. Afinal, meu irmão, Deus quer de nós um culto claro, intencional, obediente, lúcido, e seguir as orientações de Deus nos mostra esse efeito de um coração que é convertido, que ama o Senhor, que vai se pôr perante Deus agora com verdadeira intenção. Já que o Fernando citou o texto mais cedo, lê para nós, meu irmão, por favor. Romanos 12, verso 1 e 2. Texto famoso do apóstolo Paulo. Vamos ler. Rogai-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, olha o ensino do apóstolo Paulo. Paulo não está falando sobre você se apresentar como sacrifício, na ideia como do Antigo Testamento, de que você é o sacrifício, como se você fosse o cordeiro. O sacrifício de expiação dos pecados é Cristo. Os pecados são perdoados no sacrifício de Jesus, que é de uma vez por todas. Uma vez que nós somos salvos em Cristo, uma vez que nós somos redimidos do pecado, agora nós nos oferecemos a Deus. De que forma você se oferece a Deus? No culto racional. Onde a tua razão, o teu entendimento bem aplicados vão cultuar ao Senhor. Você é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus
em culto racional. Em um culto intencional, onde as coisas são bem discernidas. Você sabe o que você está fazendo e por que você está fazendo. E veja como isso é impossível sem que vocês transformem suas mentes. É o que diz Paulo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para entender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A turma gosta da palavra grega desse texto, né? Metanoia. Quando eu me converti, um dos primeiros canais de YouTube que eu assistia vorazmente se chamava Metanoia. E metanoia é uma palavra grega literal para mudar a mente. Mudar a mente. Então, Deus quer que você não molde a sua mente nos padrões deste mundo. Não vos amoldeis neste mundo, mas transformai vossa mente, e você vai transformar a sua mente para quê? Para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, olha o que Romanos 12 está nos dizendo sobre liturgia. Você no culto a Deus vai racionalmente, com entendimento e intencionalidade, apresentar-se ao Senhor para prestar culto, não com o teu pensamento mundano e pecaminoso, mas transformando o teu pensamento para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não vai vir no culto fazer o que você quer, fazer o que as pessoas ao teu redor fazem, fazer aquilo que está na moda fazer. Você vai com uma mente transformada, redimida, salva, se apresentar a Deus para cantar entendendo: o Pai é eterno e duradouro, e este povo congregado agora entoa um cântico a um Deus eterno. Ó, quanta teologia numa frase de um cântico presbiteriano, hein? Intencionalmente agora você vai prestar culto ao Senhor. Não mais de qualquer forma. É assim que o nosso culto é agradável a Deus, em espírito e em verdade. Deus tratando profundamente nos nossos corações. Vou para a última parte da aula aqui. Parte prática, bem prática mesmo. Quem quer falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Fechou aqui, hein? Demorou, Cássia. O Fernando aqui, o Vinícius pediram a palavra. Quer falar, Cássia? Vai lá. Pastor, uma dúvida. Lá vem. Como que a gente olha essa perspectiva do culto numa ideia transcultural? Porque, por exemplo, a gente tem uma cultura que é baseada na Reforma Protestante. Aconteceu na Europa, a gente bebe muito dessa fonte civilizadora, etc., que são os arquetipos que a gente tem. Mas uma cultura que tem uma perspectiva mais tribal, que, assim, a demonstração de culto deles é através de gestos corporais, de desenhos e por aí vai. Eu sei que esses cultos são animistas, mas qual a perspectiva que a gente deve olhar? A gente tem que trazer a mesma ideia de civilizatório para eles? Ou existe uma maneira normativa de se colocar o regulador? Porque o próprio exemplo é, a nossa roupa, nossas vestes hoje, ela é normativa. A bateria, ela vem no culto defendendo a minha causa, né? Que eu sou frugone. Baterista. Tá? Ela vem no estilo normativo. Entendeu? Existe uma maneira, uma perspectiva nesse sentido? Vou fazer o que todo professor faz e nenhum aluno gosta. Já eu te respondo. É a continuação da aula. Circunstância de culto. Nós vamos falar já aqui. Já mesmo. Tipo agora. Vai lá, Fernando. Quer falar, Cássia? A Cássia vai lá também. Pode ir o Fernando, que a Cássia vai lá por último. Eu queria só continuar sobre o sentimento. Que a música, também para mim, eu já estudei música, então... Tipo assim, a música realmente mexe com o sentimento das pessoas. Se você toca uma música mais melancólica, é tristeza, choro, aquela coisa. Você sente uma tristeza. Se você canta umas músicas de celebração, de alegria, você está no culto, você está vibrando, batendo palma. Eu não tenho nada contra a bater palma, a não bater. Eu acho que essas discussões... Eu acho que a gente já passou por isso, entendeu? Então, você pega 10 anos, há 15 anos atrás, era bateria, essas coisas. Eu também já estudei bateria, eu gosto do som da bateria, e você entende um pouco
quando a igreja está, bate palma, não bate, você entende, você vê, dá para perceber. E com relação ao sentimento, muitas vezes, nós presbiterianos, e também não tenho nada contra a choro, a se emocionar. Eu creio que é normal do ser humano você se emocionar, você chorar no culto. Eu também sou muito chorão também. Eu também sou. Se tem alguém falando, uma criança, eu choro, se emociono. Então, eu acredito que Deus vê isso no nosso coração. Mas o que nem você falou, e o Iago Martins, ele falou justamente isso, sobre a transformação do raciocínio. Muitas vezes, se você está com a emoção exarpada, você não consegue raciocinar aquilo que você está falando, e você acaba falando ali na emoção. Sim. E essas coisas podem ser bem usadas, né? Olha um exemplo disso. Hino 71, se não me engano, que é um dos hinos de contrição. E às vezes a gente canta, antes da oração de confissão, a gente canta um hino de contrição, confessando pecados num hino. E olha como é que esses hinos são sempre melodias menores, né? Melodias assim mais suaves e tristes. Porque, meu irmão, é hora de entristecer. Está entendendo? Você está cantando, sim, sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos caminhos teus. Você canta triste, perdão, Senhor. Aquilo te deixa introspectivo. É a hora de fazer isso. Ao mesmo tempo que a hora do cântico de gratidão, meu irmão, vai ser mais agitado. Você quer ver um exemplo que sempre encheu meu coração? Lá quando nós estudamos no Instituto Bíblico, toda última sexta-feira do mês tinha culto lá com os alunos. Culto solene mesmo, o reverendo Roberto, o professor pregando, e nós servíamos a ceia. E era prática já dos ibelinos, todo mundo sabia como funcionava. Terminou a ceia, encerrou a oração da ceia, você podia contar até 3. O pianista dava a nota com toda a força da mão dele. Ele batia o piano de uma vez e aquele coro de alunos cantava a pleno pulmão. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Meu irmão, pergunta a Sara. Dá-nos tua plena graça. Meu irmão, quando terminava aquilo, eu estava pronto para arrombar uma porta. Sabe que negócio? Vem, renova seu vigor, vivifica. Cara, é um hino que te enche. Você acabou de tomar a ceia do Senhor. É o momento de cantar vibrante. Vivifica nossas almas, Senhor. Entende como que o problema é a manipulação. Mas quem é que criou as emoções, meu querido? Quem é que criou as melodias? E essas coisas vão ser usadas e conduzidas para a glória do Senhor. O problema é quando isso é um mandante do culto, né? Quando a emoção é o mandante do culto, quando a melodia é a mandante do culto. Quando quem te diz a hora de chorar, usei esse exemplo semana passada, não é o Espírito Santo acusando o teu pecado, falando aqui, ó, esse pecado que o pastor está pregando é o seu. Chora em contrição. Quem te diz a hora de chorar é o tecladista, que faz uma melodia bem... Entendeu? A gente chora com a música do Chaves, meu irmão, aquela do triste do Chaves. Deixa só a Cássia vai falar lá para a gente tocar aqui e ir para a parte final da nossa aula. Vou encerrar hoje, irmão. Vai dar tempo. Essa questão do princípio regulador do culto, ela é muito importante porque senão as igrejas ficam sujeitas ao pragmatismo religioso, fazer o que dá certo. E aí a gente veio de uma igreja que no começo os pastores usavam terno, os músicos se apresentavam com roupas mais sociais. E aí a gente foi vendo, ao decorrer de quase 10 anos, essas mudanças que a princípio pareciam inofensivas se tornarem... A igreja se descaracterizou completamente, né? Então, começou pela vestimenta do pastor, começou a usar jeans, começou a usar camiseta. Aí você vê, alguém chegou um dia para o pastor, inclusive ele falou no culto, troca essas luzes brancas, coloca a luz amarela que é mais confortável para a visão humana. E aí a gente foi vendo, todas as igrejas estão pintando de preto, vamos pintar de preto também. Então, assim, quando não tem um princípio regulador, você vai fazendo o que todo mundo está fazendo. E aí acaba se perdendo, e hoje, por exemplo, esse lugar onde a gente frequentava, ao meu ver, não tem diferença de uma casa de show. Então, realmente é algo muito sério. O problema da aculturação é a questão do Vinícius.
Até onde a gente vai negociar com a cultura, até onde a gente vai impor o que tem que ter e o que pode ter. Tem que ter e pode ter. Vamos pensar nisso agora? Uma reta final aqui. Tem que ter no culto. Guarde uma palavra que é própria da nossa teologia do culto. Anota aí, a Gisele está anotando aí. Ó. Elemento do culto. O que é elemento do culto tem que ter. Tem que ter, ponto final. Elementos de culto, num geral. Orações, pregação da palavra, sacramentos como meio de graça, vêm associados à pregação da palavra. Batismo e Santa Ceia nunca são separados da pregação da palavra. Você tem os cânticos, orações de confissão, orações de adoração. Essas coisas são elementares no culto. Há diferença entre liturgias e liturgias? Sim. Mas olha como eu tenho elementos de culto. Adoração. Tem que ter adoração no culto. Tem que ter um tempo dedicado para adorar a Deus nas características dele, nos atributos dele, na pessoa dele. Tem que ter. Confissão de pecados, elemento de culto. Tem que ter confissão de pecados. Pastor, mas na EBD a gente não confessa pecado, porque EBD não é culto. Entende? Pastor, no grupo dos lares a gente não tem uma confissão de pecado, porque é um grupo de estudos, meu irmão, não é um culto solene. E está tudo bem. Agora, quando a gente está falando do culto solene, que tem que obrigatoriamente, todos os domingos, ser celebrado ao menos uma vez, porque é o dia do Senhor e o culto do Senhor, tem que ter confissão de pecados. Tem que ter. E aí, na moda agora, meu irmão, as igrejas, por exemplo, confissão é a primeira coisa a ficar. Porque as pessoas querem um culto que vai te edificar, que vai te alegrar, vai te consolar das tristezas. Os coaches não sabem o que é isso, Lucas está falando. Não sabe. Então, por que nós vamos falar dos seus problemas durante o culto? A gente quer falar de soluções e não de problemas. Olha que fala coach, bonita. Você me seguiria, Jorge, se eu fosse coach? Meu irmão, no domingo precisamos falar das grandes soluções de Deus, não das crises da alma. Deus tem mais compromisso com as soluções que Ele tem para a sua vida que com os pecados que causam os problemas. Olha que bonito. Mas só que se você não tratar o pecado, resolve a solução, né? Pegou o código? Pegou o código? Agora não pode falar mais do cara, que agora é campanha política, né? Então não pode falar mais. Olha aqui o exemplo da nossa última liturgia. Como falamos, semana passada eu cocei a cabeça e falei, hoje eu tenho que fazer a liturgia redondinha, porque hoje já está todo mundo de olho, né? Olha a liturgia da semana passada. Prelúdio e pós-lúdio. Isso aqui não está como ordenança, meu irmão. Isso aqui é decisão nossa. A gente que quis pôr. Prelúdio e pós-lúdio não são elementos de culto. Aqui, Vinícius, ó. Elemento, não é. Pode ter culto? Sim, pode. Porque a Bíblia não manda cantar antes de começar. Mas a gente olhou, e como a Gisele citou lá na semana passada, convém, será que convém pôr uma música antes para arrefecer nosso coração, começar a cantar sobre a pessoa de Deus? Eu acho que convém, então vamos pôr. E depois, vamos pôr, tudo bem. Agora aqui, o elemento de culto, leitura bíblica, leitura de adoração. O sermão aqui do seminarista, ó, lições em meio à festa, João 7, Jesus pregando na festa dos tabernáculos. Onde que começa a liturgia? Levítico capítulo 23, festa dos tabernáculos, a instituição da festa. E lá na instituição da festa a gente tem ordenanças de Deus sobre como o povo deveria se apresentar para adorar a Deus na festa. E nós lemos esse texto como uma leitura de convocação, dizendo, tal como na festa dos tabernáculos eles ofereceram as primícias, nós hoje, em adoração a Deus, ofereceremos as primícias do nosso coração ao Senhor. Venha servir ao Senhor, porque é Ele que nos chama para festejá-lo. Leitura de adoração. É uma convocação, nós estamos falando da pessoa de Deus. Seguido disso, um hino de número 131. Na verdade, acho que a oração veio antes, né? Aqui eu inverti as ordens sem querer. Leitura de adoração, uma oração de adoração, não lembro quem orou, domingo passado? Ninguém vai, só quem orou que vai lembrar, ou nem quem orou não vai lembrar. E aí nós cantamos um hino, hino 131. Esposa do Salvador, Adriele.
Adriele que orou. E nós cantamos o hino de número 131, Vida Santificada. Para seres santos, tempo hás de tomar. O hino está cantando do que a gente vai fazer no culto. Estudar a palavra, tomar tempo com Deus. Aqui, Senhor, estamos nos apresentando para a adoração com o Senhor. Olha aqui, Vinícius, elemento do culto, adoração. Eu tenho um ciclo de adoração no culto. Eu tenho leitura bíblica, oração e cântico focado em adoração. Aí o Carioca tira férias, gosta de viajar, Carioca? Vai lá na igreja do Fábio, congregação Betel, lá em Caxambu, do outro lado da rua da rodoviária. Aí o Jorge chega lá e o Fábio fez a leitura de adoração, orou, mas não cantou. Aí o Jorge sai de lá, igreja herege pra caramba. Não... Entendeu? Teve adoração? Teve. Tem um ciclo de adoração ali? Sim, aquilo está presente. O elemento de adoração está ali. Mas é o reverendo que conduz a liturgia, como o Lucas falou semana passada, a liturgia é dele. Ele olhou e falou, não quero pôr um cântico hoje. Mas tem adoração lá. Então é isso que precisa entender. Oração de intercessão. Quando a gente ora... Vamos falar disso. Oração de adoração. Beleza. Entramos aqui num ciclo de contrição. Na nossa igreja hoje, às vezes com hino, às vezes sem hino. Então, momento de contrição, nós lemos lá o mesmo texto de Isaías. Deus dizendo, as vossas festas, os vossos ajuntamentos, eu não suporto ajuntamento, solenidade, junto com impiedade. Não suporto o ajuntamento solene com iniquidade. Qual é o tema que nós estamos tratando aqui? Lições em meio à festa. Deus dizendo, eu não aceito festa com iniquidade. O meu culto, a festa a mim no domingo não tem iniquidade, é hora de arrepender. O texto bíblico apontou o nosso pecado no domingo. E a gente olhou e falou, melhor confessar e abandonar, né? Deus disse que não suporta, vamos abandonar. A igreja confessa. Então aqui, no domingo passado, sem hino, a gente teve na leitura e na oração um ciclo de confissão de pecados. Passado isso, meu irmão, meios de graça. Olha como aqui, adoração, contrição, agora eu tenho um ciclo de meios de graça. Por que nós batizamos as crianças depois da confissão? Por que nós tomamos a ceia neste momento e não no primeiro ato do culto? Porque às vezes a gente vai falar assim, mãe, vamos tomar a ceia no comecinho? Que aí a gente já entra mais santo, não é? Tomamos a ceia no começo, a gente já está mais santificado. Por que essa lógica? Eu tenho agora um ciclo aqui no culto, onde eu vou cantar, né? Faltou aqui, eu esqueci de pôr aqui, faltou mesmo de... não está não. Logo após a oração de confissão, normalmente nós cantamos. Meu irmão, você foi perdoado. Agora o teu louvor é aceito perante o Senhor. Então, ordinariamente, eu tenho a bênção de cantar e ser recebido em gratidão, em adoração ao Senhor. Eu tenho aqui meios de graça. Por que a pregação da palavra vem aqui, meio de graça? Deus ordena a bênção, ensina os crentes ordinariamente na pregação da palavra. Eu tenho aqui um meio de graça. Olha como que, se nós tivéssemos tido batismo ou santa ceia, entrariam aqui. A ceia especialmente, após o sermão. Porque, meu irmão, o pregador, lenhou você. O pregador bateu no você com a palavra. E você agora está convencido do teu pecado. Tem momento mais oportuno, depois da santa instrução, dizer, Senhor, agora nós vamos tomar da ceia do Senhor. Tem misericórdia, nos perdoa, nos ensina, nos fortalece a tua igreja. Né? Então olha como que tantos desses elementos têm uma sequência lógica. A fala do Lucas, pastor, e a oração de intercessão? Orações são elementos do culto. A Bíblia fala sobre orações de confissão de pecado, sobre orações de adoração, e nós fazemos essas duas todos os cultos. Por que a gente não faz intercessão todos os cultos? E é uma defesa de muitos pastores que a oração de intercessão esteja em toda a liturgia. Mas olha que curioso, esses mesmos pastores não defendem que a oração de gratidão deve estar em todo o culto. E a Bíblia ordena a intercessão e gratidão com a mesma ênfase. Então, irmãos,
Deixa eu contar um negócio para você. Do seu pastor, que você votou nele, se lascou, hein? Já foi eleição. Devia ter dado essa aula antes, né? Para você poder repensar o culto dos próximos 5 anos. E a gente corrige, meu irmão. Se Deus nos mostrar na palavra que é uma prática melhor, a gente corrige na graça do Senhor. Não tenho orgulho nisso. Quando é que eu trago o momento de intercessão para a igreja? Quando eu penso que é necessário. Nós oramos recentemente em intercessão, quando nós tivemos muitas famílias enlutadas na igreja, quando nós tivemos a crise no sul do país. Nós vamos orar em intercessão em breve, quando nós tivermos as nossas eleições municipais, momentos que nós entendemos que é necessário orar dedicadamente à intercessão. Se não tem oração de intercessão, nós não intercedemos. Eu intercedo por você todo domingo. Final do sermão, nós encerramos o culto com o pastor orando, intercedendo pela igreja. Então, a intercessão está presente, como a gratidão está presente. Quando nós decidimos dedicar um momento, dizer, irmãos, na necessidade da igreja agora, vamos interceder exclusivamente, isso entra nos meios de graça. Nós somos aceitos em Cristo e podemos interceder ao trono de graça do Pai. Então, olha como que na liturgia do último domingo, a gente tem aqui elementos de culto presentes. O culto no Brasil, na África do Sul, no Nepal, na China, em Bangladesh, ele tem que ter elementos de culto. Porque a Bíblia é a mesma em todos esses lugares. E a Bíblia ordena as mesmas coisas. O culto cristão tem estes elementos de culto. Pastor, por que a gente não dá aviso no meio do culto? É elemento de culto? Não é. Por que a gente não faz um teatro no meio do culto? Fazer teatro não é do capeta não, meu irmão. É elemento de culto? Não é. Então, no Natal a gente vai ter uma grande cantata de Natal e as crianças vão apresentar um teatro durante a cantata. Nós vamos celebrar o culto com todos os seus elementos pela manhã e à noite nós faremos o quê? Cantata. Não, pastor, mas culto tem que ser de noite. Que absurdo fazer o culto. Aí não, campeão. Aí é o que eu falei para o Vinícius. Circunstâncias de culto. O culto nos seus elementos não pode ser mexido. Adoração, contrição, pregação da palavra. Se você tirar a pregação da palavra, deixou de ser culto. Se você tirar a contrição, não pode ser culto. Porque Deus ordenou claramente como é. Então, se eu tiro esses elementos, isso é uma outra coisa, mas não é o culto solene ao Senhor. Agora, olha o ponto. Ventilador ou ar-condicionado? Piano ou teclado? Piano ou teclado tanto faz, né? Não. Tem igreja que não aceita piano eletrônico não, meu irmão. Teclado eletrônico não. É piano. Quando não for um órgão de tubo. Pode tocar bateria ou não pode tocar bateria? Bateria é do capeta. Bateria é do capeta. Guitarra é do capeta. O Fábio nem vai te contar de um reverendo que nós tivemos lá no seminário, que falava que cuíca é o som da relação sexual. Tem absurdo? Tem com força, meu irmão. Tem com força. E gente que fala esse tipo de coisa, presbiteriano reformado, que está brigando por causa disso. Pastor, o Marcos São Paulino, ele comprou um bumbo grande para tocar no Morumbi, aí ele queria tocar no culto. Pode ou não pode? Pode, Cláudia? Eu não sei. Convém. A Cláudia é esperta. Convém. Então, olha aqui, vamos pensar em circunstâncias de culto. Qual a cor da parede? Qual o melhor instrumento musical? Tem uma boa definição aqui. O reverendo Ageu Magalhães, que nos deu essa citação aqui. É um livro que não está traduzido, do George Gillespie. E olha como ele nos fala. Ele diz assim: circunstâncias devem, em primeiro lugar, não ser uma parte substancial do culto, o que significa que elas não devem ter nenhum significado religioso. Oração de confissão tem significado religioso? Tem. Leitura bíblica? Tem.
A cor do púlpito? Não. Com a janela aberta ou com o ar-condicionado ligado? Se nós vamos sentar no chão ou nós vamos sentar no banco? Tem significado religioso? Nós vamos prestar um culto e aí caiu uma bomba na primeira igreja, nós vamos prestar um culto lá no Bosque Maia, que nós estamos desigrejados. Não tem templo para fazer. O culto lá vai ser culto, mesmo se cada um levar a sua cadeira? Vai. Por que ele é culto? Elementos de culto. Adoração, contrição, meios de graça, ele é culto. Agora, essas coisas locais não têm significado religioso. O que mostra uma circunstância de culto? Em primeiro lugar, não tem significado religioso. É religioso? Pode ser. Vamos pensar se pode. Tem mais 3, tem mais 2 ainda. São 3 Pode dar gatilho, né, pastor? Começar. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre libertação em culto. Posso falar. Pô, Jair, você botou o dedo na ferida, hein, cara? A aula estava fluindo aqui. Vou falar no final. Não, vou falar no final. Posso falar no final, com certeza. Olha aqui em segundo lugar. As circunstâncias dizem respeito a questões que facilitem a adoração, mas que não podem ser determinadas pela Escritura. Violão vai facilitar a adoração? Se vai facilitar a adoração, por que não usar? A bateria tem que ser acústica ou eletrônica? Qual que é melhor para a igreja? Qual que facilita a adoração? O pastor vai pregar com o microfone ou vai pregar no gogó gritando? Olha, eu tenho gogó para pregar nessa igreja, hein? Não fala na segunda. Mas tem gogó para pregar. Com microfone ou sem microfone? O que facilita a adoração? Agora, o que é o problema eu dizer? Tem que ser com violão. A Bíblia manda com instrumentos de corda. Aí eu estou pegando uma coisa que é circunstância de culto, é circunstancial, que deveria ser só para facilitar, e digo, se não tiver, não pode ser culto. Entende? Eu estou dizendo, se o culto não for à noite, não pode ser culto. Ué, meu irmão, e aí? E se o PCC tomar o poder? Lembra quando teve isso aí lá em 2000 e bolinha? Que não teve toque de recolher em São Paulo. Aí nós vamos fazer culto à noite só porque nós somos bonitos? Para morrer baleado na rua a caminho de casa? Não, nós vamos fazer o culto à tarde, ué. Está entendendo? E se dá, uma tempestade solar, acaba com a eletricidade do mundo? Nós vamos fazer culto à luz de velas, pastor, porque 6:30 sempre foi nessa igreja. Mas, meu irmão, se não tiver energia elétrica, o culto era feito matutino. Entende? A coisa fluía de uma forma diferente por causa das circunstâncias. Essas coisas não são determinadas pela Escritura. Nenhuma das circunstâncias de culto é determinada pela Escritura. Elas são circunstanciais. Tá bom? Alguém pediu a palavra? Tiago, vai lá, Tiago. Pastor, eu já passei por outras igrejas também, e também falando aqui circunstância de culto, a questão da primeiro domingo tem que ser domingo de ceia. Não necessariamente, não é estabelecido. É de praxe, mas nem sempre. E ficou todo mundo perdidinho aí, né? No mês que teve a Páscoa aí, que nós fizemos ceia no terceiro domingo. Todo mundo chegou aqui no primeiro domingo, dá ceia, não tinha ceia. Ah, meu irmão, nós vamos fazer isso de novo, hein? Sabe por quê? Porque tem crente que só quer ir no domingo de ceia. Um outro exemplo de uma outra igreja, né, que eu passei, né, fui com meu pai, e a gente estava lá e achou estranho que, mesmo com energia elétrica, vinha uma irmãzinha, acendia uma vela do lado do culto e tal. Aí acendia lá pro pastor e tal, a gente achou estranho e perguntou pro presbítero. Não, é porque há um tempo atrás a igreja não tinha luz e a irmãzinha ia acender a luz, lá, a vela para ela. Virou costume da igreja. Aí falei, mas não é uma circunstância de culto, é uma coisa elemental da igreja. É que aí parece católico, né? Mas quando não tinha energia elétrica, o pastor falava, obrigado, minha irmã, obrigado pela vela. Botou a vela do lado da Bíblia aqui. Circunstâncias de culto. Deu condições para o pastor pregar no escuro. Aí virou rito, entende? Aí virou rito. Aí a turma fala, se para mim não cantar um hino do inário presbiteriano, nós não prestamos culto ao Senhor. Ah, camarada, um abraço para você, ué. De vez em quando, se nós... Então, né, e aí você tem comunicações, às vezes, né?
O que é, no contexto brasileiro, uma vela acesa na hora do culto? Católico. Entende? Então tem coisa que é melhor tratar, né? Pensar na circunstância. Olha o terceiro e último elemento que nós já estouramos o horário aqui. Cadê? Terceiro lugar, deve haver uma boa razão para as circunstâncias, tornando-as necessárias para o cumprimento dos mandamentos de Deus. Tem que ter uma boa razão para fazer. Uma boa razão. Sabe por quê? Senão nós vamos ficar inventando coisa. Nós vamos ficar inventando demais. O culto, meu irmão, tem que ser simples e deve ser simples. Por que nós vamos ficar inventando moda onde não precisa? É disso que ele está falando. Só que eu sou da roça e eu falo, para de inventar moda, sou. Para que inventar moda? Então olha assim, ó, parede preta. Parede preta, parede preta, parede preta, parede preta. Vamos pintar de preto? Vamos pintar de preto? Por quê? Por quê? Ah, porque está na moda. Está na moda, nós vamos pintar de preto, Marilena? Não. Agora, olha para você ver. Muitas igrejas passaram a ter uma transmissão dos cultos online, de forma que essa transmissão foi se tornando cada vez mais profissionalizada. E na transmissão online, buscando a melhor qualidade de imagem para quem está em casa, alguns técnicos entenderam que, se você tem um fundo preto e uma iluminação artificial, como num estúdio de televisão, por isso que eles são daquele jeito, você consegue dar melhor ênfase no que você quer fazer. Se o pastor está pregando, você põe luz sobre o pastor e você diminui a luz do fundo. As pessoas vão prestar atenção em quê? No pastor. Para efeitos de transmissão, algumas igrejas olharam e disseram, horas, vamos pintar a parede de preto e pintar o fundo do púlpito de preto. Convém? O que está transmitindo isso? Olha o exemplo oposto. Jorge e a Cláudia vão viajar de novo, dessa vez não para Caxambu, para algum outro lugar. Quando eles entram na igreja, eles dão um passo para dentro do culto, a igreja inteira preta. Inteira preta. A Cláudia entra tropeçando nos bancos assim, ó. E aí, antes de começar o louvor, apaga as luzes. Aí passa uma luz azul assim. E aí entra o pastor na fumaça assim. O que é isso, meu irmão? O que você vai pensar que é um lugar desse? Onde você vê um negócio parecido? Uma balada no show. Então, meu irmão, isso é necessário para o culto. Isso é necessário. É aqui que a gente tem que tratar. Então, uma pergunta do Vinícius. Quantas vezes você já ouviu uma sanfona presencial? Eu dei esse exemplo semana passada. Quantas vezes? Quantas vezes, Fernando, você já ouviu uma sanfona? Não, presencial. Quantas vezes você senta numa roda de sanfona? O meu sogro, meu irmão, toca sanfona desde que nasceu. Toca sanfona a vida inteira. Sanfoneiro de mão cheia. E todos os lugares que ele vai, ele toca uma sanfona. Para o meu sogro tocar sanfona, coisa da vida. Qualquer hora ele toca sanfona. Agora, se você ligar uma guitarra elétrica com um drive bem pesado, fazendo John, 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 meu sogro vai olhar e vai falar, ei, rapaz, que isso aí? Tá entendendo? Se você for tocar guitarra num culto na roça, quem é que está fora do padrão? Você. Porque a circunstância lá é diferente. E se eu trazer meu sogro para fazer o prelúdio hoje à noite? E meu sogro começar tocando a sanfonão dele assim, né? Divino companheiro no caminho. Uma música linda. Você vai sentar no banco, meu irmão, você vai falar, uai, o pastor falou que não era para fazer festa junina e trouxe o sanfoneiro? Não é? Circunstância de culto. Você vai no culto do africano, meu irmão. Aí você fala, mas os africanos tocam tambor. O Marcos com o tambor querendo tocar também. Mas tambor aqui, meu irmão, ou é estádio de futebol, ou é centro de macumba, ou é pagode. Tambor lá, qualquer um tem um tambor em casa. Talvez naquele contexto um tambor é comum. Agora o culto aqui tem os elementos. O culto lá tem seus elementos. O culto precisa ter aquilo que a palavra ordena. Se você vai tocar tambor, cavaquinho, violão ou guitarra, depende qual deles favorece a adoração.
Lembra do que nós estamos falando aqui? Ó? Essas coisas precisam ter uma boa razão e facilitar a adoração. Qual daqueles instrumentos vai facilitar a adoração? Entende? E aí, meu irmão, se for com pandeiro, cuíca e reco-reca, a turma vai fazer. Agora, eu estou sempre pensando na boa ordem, na decência, no modo, como é a palavra que a gente estava falando mesmo? Respeitoso, né? No modo solene de culto a Deus. É aqui que eu preciso escolher como que a coisa acontece, tá bom? Deixa eu fazer umas considerações finais bem rápidas. Hoje não tem encerramento, o Jorge cochichou para mim, pastor, não tem encerramento. Se quiser pegar os minutinhos do encerramento, aí já era, né, meu irmão? Bem rápido mesmo. Considerações. Primeira, orações devem se alocar nos ciclos do culto. Simples, meu irmão. Quando o pastor chamar você dizendo, vamos orar em confissão, nossa irmã Dona Maria vai nos conduzir em uma oração de confissão. É hora de orar pelo quê? Confissão. Então, não é raro, às vezes, durante o culto, o pastor pedir que um irmão ore em confissão e às vezes alguém fala, Senhor, abençoa, Senhor, o deputado garotinho que está lá pleiteando a vaga dele na faculdade, o filho da minha prima, Senhor, que mora lá e está mandando... Sabe? É um momento de interceder, não é o melhor momento para isso. Isso é uma dica. Quer dizer que se o irmão intercedeu na hora da confissão, a oração não valeu? Não, óbvio que não. Mas pelo bom andamento do culto. A oração de adoração, se dedique nas tuas palavras, quando você for conduzir a igreja em oração, a representar a igreja falando de adoração a Deus. Quando confissão, confissão. Quando intercessão, intercessão. Essa é uma consideração apenas. Músicas precisam ser expressas no ensino. Falamos disso semana passada. Por que nós escolhemos o que escolhemos para a hora do culto? Porque elas são boas e ensinam com clareza. Às vezes, as músicas que a gente quer tocar no culto, você precisa de uma longa explicação para entender a letra. Será que é a melhor para a hora do louvor? Talvez não. Será que esse ritmo ele vai favorecer a adoração ou ele vai escandalizar a igreja? Aí a gente vai tocar em ritmo de axé. Aquele que tem sede busca... Vai escandalizar. Não vou fazer isso não. O culto não precisa ser modernizado. A ideia não é essa. Por isso que não fica inventando moda, meu irmão. Vamos no que favorece o corpo da igreja. O corpo da igreja. Culto é prestado em serviço. Isso aqui vocês já estão careca de saber, né? Eu falo disso todo domingo. Você não vem assistir nada. Você vem prestar de todo o teu coração, alma, força e entendimento. A transmissão online do culto presencial. Culto online não é culto. Culto online não é culto. Por quê? Porque o culto na sua casa não é o mesmo da igreja? Não necessariamente, meu irmão. Por que nós temos a transmissão do culto online? Porque nós temos irmãos que não podem estar na igreja. Quando a nossa irmã Ieda ainda falava, ela dizia assim, ela falava assim, pastor, um dia eu queria gravar um vídeo para falar para o povo que não vai para a igreja porque não quer. A nossa irmã Ieda falava isso assim, com pesar no coração, dizendo como eu queria estar lá e eu estou aqui assistindo. É bom que tenha? É claro, meu irmão. A pregação, os cânticos, de alguma forma estão edificando e consolando aqueles que estão em casa. Mas o culto é o ajuntamento solene. Por isso, você tem que estar aqui. Então, numa eventualidade, numa necessidade, você assiste a transmissão do culto que está acontecendo presencialmente. Mas culto é presencial. Uma outra hora a gente pode debater um pouco mais disso. Libertação no culto. Momento de libertação. Vamos orar agora. Eu fui no templo de Salomão. Fui lá. Trance os dedos das suas mãos. Põe as mãos sobre a cabeça. É desse jeito que faz. Eu aprendi lá com o bispo do dia. De verdade, pergunta a Sara. A Sara foi comigo. Trance os dedos, põe as mãos sobre a cabeça. E quando o bispo disser sai, você faz assim, sai. E aí depois você fala o quê? E não volte nunca mais. É um elemento de culto. A Bíblia ordena. É próprio de se fazer no culto. Aí a gente entraria num campo de batalha espiritual.
E fazendo curto uma longa história, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não existe momento de invocar capeta na hora do culto. O culto é prestado para quem? Você vai invocar o capeta? Meu irmão, se você virar o caçador de demônios, você vai achar gente endemoniada para todo lado, meu irmão. O mundo jaz no maligno. Os crentes foram chamados para anunciar o evangelho da graça. O que transforma as pessoas é crer em Cristo e não oração de imposição de mãos de sai, em nome de Jesus. Então isso não é uma prática da igreja. Pastor, a outra igreja do fulano, parece que a igreja do fulano é mais espiritual, porque todo culto cai demônio. E na nossa, porque não tem a presença do Espírito Santo, os demônios ficam confortáveis, aí eles nem saem de onde eles estão. Não é, meu irmão. Não é, não. É que a turma lá está se ocupando em dar palco para o diabo. O tempo que a igreja gastaria se confessando, adorando, ouvindo a instrução da palavra, a igreja está gastando fazendo o quê? Dando palco para o capeta. Qual é o seu nome, diabo? De onde você vem? O que você fez na vida dela? Você está entendendo? Satanás, ardilosamente, está desviando a atenção do povo de Deus para algo que deve acontecer, que vai acontecer, meu irmão. Encapetado existe, viu? Quem expelia demônios era Jesus. Quando e como isso vai acontecer? À medida da necessidade, meu irmão. Caiu encapetado, você vai lá e ora, expulsa lá e clama a Deus, resiste ao diabo e ele vai fugir de vós. Agora, sessão do descarrego não é elemento de culto. Deu uma clareada, Jorge? Fogo no parquinho mesmo. De muita gente, não é justo, é muito bom. Enche a igreja, enche a igreja. O Templo de Salomão tem uma lotação de 10 mil pessoas, meu irmão. 10 mil pessoas. É metade do Lambari. É triste ver tanta gente que era para estar lá ouvindo do Evangelho, ouvindo sobre Cristo, e está lá assistindo entrevista com o capeta, né? Triste. Querido, alguma dúvida, alguma colocação, algum de vocês? Se não, por último, veja. Deus é o centro do culto e Ele é adorado. Perder isso de vista não é só desobedecer, mas é perder a bênção da adoração. Deus é quem trata os crentes no culto. A igreja precisa ser fiel e não inovadora. Sejamos firmes em santidade e obediência para que nós prestemos um culto justo ao nosso Deus. Vamos orar, irmãos, e aí nós vamos cantar o hino